Boa tarde, na graça e na paz de nosso precioso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos aqui diante desta live para mais uma vez transmiti-lo a santa, bendita e genuína palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através desta palavra eu quero trazer um tema. O tema é política, um tema muito polêmico, no meio cristão. Hoje nós iremos aprender diante da Sagrada Escritura o que realmente é a política. Pois convido você a ficar até o final desta live, porque Deus irá falar conosco através da sua palavra. Olha o que vai dizer no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 34, diz assim: faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Meus queridos, aqui se trata de uma grande pestilência de fome que iria ocorrer na terra do Egito, enquanto José, um servo do Senhor, ele distingue, ele vem a falar para Faraó em que a terra do Egito iria passar por 7 anos de pestilência de fome. Pois Faraó, sabendo que José era um intérprete, pois, para quem não sabe que José era um servo de Deus, um homem íntegro, reto diante da palavra de Deus. E José veio interpretar um sonho de Faraó. E através desta interpretação deste sonho, José do Egito, ele interpreta, porque Deus lhe dá a resposta da interpretação do sonho. E o que acontece nesse período em que José vem a interpretar esse sonho? José era um homem prisioneiro por injusta causa. Ele estava preso. Mas o rei soube notícia em que José iria dar aquela devida interpretação de acordo com o que sucedesse na vida de Faraó, de acordo com o seu sonho. Pois a palavra de Deus, ela fala, meus queridos, em que quando José interpreta o sonho, dizendo para Faraó que iria passar aquele povo por uma grande pestilência de fome, por uma grande miséria de fome, E a palavra de Deus diz que José disse para o rei Faraó: ponha os trabalhadores para ceifarem, para trabalharem na seara. 7 anos colha o trigo para o celeiro, porque 7 anos vai ser 7 anos de fartura. Porém, os outros 7 anos seria de desperdício, de miséria, de fome. Pois então, o rei Faraó, sabendo que aquela interpretação que José trazia era realmente de Deus, ele disse: pois a partir de agora, tu irás dominar sobre este povo. Tu irás dominar sobre este povo, tão somente tudo em que tu fazer, certamente passará por minhas mãos, para que eu possa aprovar. Tudo em que determinar o teu coração, faça. E assim José fez. E ali foi algo que muitos confundem com política. E na verdade ali não foi política. Não teve maioria ou minoria para que pudesse votar ou deixar de votar em José. José apenas recebeu um cargo superior, que é um cargo de governador, Ele recebeu este cargo, mas não foi o homem que colocou ele ali naquele cargo.
naquele ofício? O próprio Senhor dos Exércitos. Deus, ele olha para um coração quando o coração é quebrantado perante a ele. Deus, ele olha para um coração quando este coração é humilde perante a ele. Não foi preciso maioria ou minoria de votos para que ele pudesse exercer um cargo de governador. Apenas uma palavra do rei. Quando Deus coloca alguém em um determinado lugar, não é permitido que venhamos a fazer eleições, né? Não é através de eleições que Deus ele vai aprovar alguém para ficar diante de um cargo. Não. E sim, pela determinação da sua palavra. Quando o rei, o segundo rei que reinou em Israel por nome Davi, ele recebeu o cargo de rei, não foi a maioria que aprovou, não foi a maioria que veio aprovar para que ele pudesse ser rei, de forma contrária. O próprio Deus disse para um dos seus profetas: vai até a casa de Jessé. Na casa de Jessé me provém um rei, que este rei irá reinar sobre Israel. Pois naquela época reinava alguém que estava contra os preceitos bíblicos, que era o rei Saul. Pois de lá para cá, íamos trazendo estes reinados, transmitindo não para reinado e sim para presidencialmente, né? Veio estas mudanças de atitudes de reinados. E agora chegou até um determinado período de presidências, né? E então a palavra de Deus diz que, de acordo com Gênesis 41:34, José dando instrução para o rei Faraó, o rei do Egito, para que viessem os trabalhadores trabalharem e não se cansarem de trabalhar, para que durante 7 anos eles viessem adquirir alimento, mantimento para alimentar as famílias de todo o país do Egito. Porém, o rei, ele obedece porque ele sabia que ali não era homem que estava falando cara a cara, e sim o próprio Espírito de Deus que estava falando na boca de José. E o rei entende que aquela interpretação daquele sonho era uma interpretação verídica e verdadeira. Não era qualquer homem que viesse a interpretar aquele sonho. E José interpretou aquele sonho na devida ocasião em que o rei aceitou a sua proposta. Olha o que fala Deuteronômio capítulo 1, versículo 13. Tomai-vos homens sábios, entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefe sobre vós. Aqui nós entendemos que o próprio Deus, através do ministério de Moisés, está designando alguém para a liderança, né? Para liderar um povo. E quem lidera sempre é superior do que aquele que é liderado. E então a palavra de Deus, ela nos afirma, meus queridos, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que nos dias atuais algo de politicagem está corrompida totalmente. Por mais que alguém possa achar isso exagerado da minha parte, mas eu quero te dizer, o meio político, generalizando, está corrompido através do sistema de corrupção. Sabemos, meus queridos, que a única liderança que não se corrompe é a liderança eclesiástica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única liderança que não é corrompida e nunca irá ser corrompida é a liderança do nosso Mestre. Eu quero dizer para você, pastores, eu quero dizer para você, ministro do Evangelho, se Jesus Cristo voltar neste período desta política, não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento oportuno, mas muitos pastores, mas muitos ministros do Evangelho ficarão envergonhados porque deixaram o Deus vivo para adorar um Deus que é o homem que colocaram.
Eu quero te dizer, meus queridos, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela vem nos trazer entendimento em que esta política de hoje em dia está corrompida. Corrompida, né? A única autoridade suprema e superior que nunca se corrompe, nunca se corrompeu e jamais se corromperá, é a autoridade do nome de Jesus. E todos que forem contra esta autoridade vai cair por terra. Todos que for contra esta autoridade, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Este nunca se corrompeu. Este nunca irá se corromper. Este nasceu, cresceu, se desenvolveu, determinadamente aos 33 anos de idade ele veio a morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, para receber novamente o seu cargo de liderança, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O homem se corrompe, mas a palavra de Deus, ela nunca é corrompida. A palavra de Deus, ela sempre permanecerá. Pode passar céu, pode passar terra, mas a palavra de Deus, ela permanece até o fim de todas as coisas. Salmos 33, 12. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual Deus escolheu para a sua herança. Muitos confundem este versículo, meus queridos, para aprovar a politicagem corrompida no meio dos cristãos. Meu querido, minha querida, você que é cristão e anda se corrompendo no meio da politicagem, muito cuidado. Muito cuidado, porque Jesus Cristo, ele diz que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, Jesus Cristo disse: eu entrarei a vós, cearei com vós e vós também ceará comigo. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você que a porta de entrada para a salvação não é politicagem, sim, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos ministros do Evangelho, quando entram na politicagem, ele tendo uma autoridade eclesiástica a exercer, eles deixarão aquela autoridade eclesiástica para exercer a politicagem. Já está errado, porque quando Deus chama alguém para a obra de Deus, ele chama para a sua obra e não para exercer outra função. Ele é um Deus de equidade, um Deus de justiça, um Deus de fidelidade. Um dia há um ajustamento de conta para os corruptos, há um ajustamento de conta para os políticos corruptos que vivem a enganar. Um acerto de conta virá sobre eles. Meus queridos, a palavra de Deus no Salmo 118, versículo 9, diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Olha, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. É melhor confiar em Deus do que confiar nesta política corrupta, que se corrompe. Não iremos confiar na natureza humana, porque a natureza humana é corrompida. Não iremos confiar nos príncipes que estão no meio da politicagem, os filhos dos reis. Iremos confiar no Senhor, porque é melhor confiar nele do que confiar nos príncipes. É a palavra de Deus que está mostrando, meus queridos. Mais uma vez, Provérbios, capítulo 28, versículo de número 15. Como um leão rugidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Olha, meu querido, não deixa um ímpio dominar sobre o seu povo. Não deixe um ímpio dominar sobre um povo que merece algo de importância para a vida do ser humano. Não deixaremos entrar ímpios, enganadores, para dominar o nosso lugar, o nosso país. Está nas tuas mãos essa decisão. Provérbios 28, 16 diz: o príncipe falta de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará seus dias. Meus queridos,
Vamos bem prestar atenção neste versículo, que o príncipe que ele não tem entendimento, ele é um grande opressor, ele oprime. Mas o que odeia a avareza, ele prolongará os seus dias sobre a face da terra. Versículo 2, capítulo 29, Provérbios. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Meus queridos, quando o ímpio domina, o povo se entristece gemendo de dores. Mas quando um justo exerce um cargo superior, este justo faz com que o povo venha se alegrar. E nós só temos um que é justo, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos focar nele, vamos acreditar nele, vamos confiar nele, vamos colocar a nossa total fidelidade no Senhor. Porque este mundo já é corrompido. Daniel 3:2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha, meus queridos, preste bem atenção neste versículo. O mundo corrompido, que se corrompeu há milhares e milhares de anos atrás, está voltado para um meio de politicagem vãs, para um meio de politicagem que é fora do agrado do nosso Senhor. Diante de um lugar existia um rei por nome Nabucodonosor. E este rei, ele ordena todos os que estavam na sua província para se ajoelhar e adorar uma estátua feita de ouro, de pedra, de barro e assim sucessivamente. E esta estátua era para se adorar. Todos aqueles, porém, que não adorassem, iria ser morto, espedaçado em suas casas, lançado em monturos. E a Bíblia diz que existia 3 varões, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 varões, eles não se curvaram diante daquela imagem. Eles não se curvaram diante daquela politicagem de imagem de feitiçaria. Porém, eles foram lançados vivos dentro da fornalha de fogo aquecida 7 vezes a mais do normal. Pois a gloriosa palavra de Deus vai falar agora, em que o Senhor, ele livrou aqueles varões de dentro da fornalha. Por quê? Porque eles foram obedientes 100% no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim que eu e você, cristão, deveremos que escolher quem realmente irá dominar no nosso país, na nossa cidade, no nosso lugar aonde nós habitamos. 1 Timóteo 2:2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. O nosso dever como cristão, o nosso dever como ministro do Evangelho, é orar por esse povo, é orar por cada rei, por cada um que estão em eminência, é apresentar em oração a Deus, para que Deus possa tirar este coração de pedra que em muitos estão ocasionando e colocar um coração sincero e verdadeiro. Nós temos esse privilégio vinda da parte de Deus para que nós possamos orar. E nós temos poder também para que nós possamos orar e fazer missão para os reis, governantes, prefeitos, vereadores e assim sucessivamente. O nosso dever é orar, apresentar eles, a partir do momento em que eles
recebeu um cargo de domínio, o nosso compromisso agora é orar para que Deus possa quebrantar o coração de cada um deles, para que eles possam exercer uma função reta. Pois a Bíblia diz que nenhuma autoridade não vem em vão. Todas as constituições foram instituídas por Deus. Todas as constituições foram instituídas por Deus. Mas eu quero dizer para você, meu caro amigo ouvinte, que nem tudo que é constituído por Deus permanece assim como Deus quer que permaneça. Lembra do rei Saul? Deus ele mandou o profeta e consagrar ele como rei. Mas ao passar do tempo, o coração dele se corrompeu. Assim também acontecerá nos dias atuais. O coração de muitos, quando está pensando em ganhar uma política, o coração de muitos é um coração quebrantado. Mas a partir do momento em que muitos, não todos, não estou generalizando agora, a partir do momento em que tomam um cargo superior, para ser aprovado algo, não necessita apenas de uma pessoa. Ali tem vários e várias pessoas para assinarem algum projeto para vir para a cidade. E se a maioria não assinarem, não é legalizado por lei vir aquele projeto para determinada localidade, meus queridos. Olha o que vai dizer aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, já lido, né? Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Nós temos que estar com a vida sossegada diante desta circunstância que sobrevirá sobre a vida do homem. A Bíblia nos afirma, meus queridos, que temos que estar em honestidade, temos que estar em piedade, temos que estar com a nossa consciência quieta e sossegada. Se nós formos recapitular o que fala Daniel, capítulo 3, versículo 3, se nós formos entender este versículo, iremos voltar para que nós possamos ler o versículo 3 do capítulo 3 do livro de Daniel. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Olha, meu querido, minha querida, amigo ouvinte da palavra de Deus, muito importante este versículo, muito especial este versículo para mim e também para ti, que está neste momento, nesta live assistindo. Eu quero dizer para você que ali foram reunidos prefeitos, príncipes, governadores, capitães, tesoureiros, juízes, conselheiros, oficiais de toda aquela província. Para quê? Em propósito de consagrar uma imagem, uma estátua. E a Bíblia diz que somente um Deus devemos que adorar. E aquela estátua foi adorada por homens. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego ficaram de pé, não adoraram aquela imagem. Eu e você, meu querido, temos que fazer o mesmo. Não adorando a imagem que muitos reis estão levantando. A corrupção está na vista de muitos, vendendo a possibilidade que não se pode vender, trocando aquilo que não se deve trocar. E então, se nós formos ver o significado de uma grande idolatria, nós entendemos e resumimos em uma só mensagem. A mensagem que Daniel transmitiu, capítulo 3, versículo 3 de Daniel, nos afirma que ali houve uma grande idolatria, que foram
propagada em todo o percurso daquela província.